Olá, galera da TV Facop! Está no ar mais uma edição do nosso Café com Quê? E o nosso entrevistado de hoje é jornalista. Ele também é analista de comunicação e relação da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Rony Santos, seja bem-vindo ao nosso Café com Quê? Obrigado, Jéssica. Para iniciar, vamos uma pergunta. O que é um analista de comunicação, Rony? Bom, o analista de comunicação ele é um cargo dentro de um escopo de jornalismo empresarial, então é um cargo dentro de empresas, instituições, organizações, que atua com várias frentes de comunicação, não exclusivamente de jornalismo, mas também dentro um pouco de publicidade, um pouco de relações públicas, um pouco de marketing. É um profissional multidisciplinar que contribui para que empresas atinjam seus objetivos de comunicação. Você que já fez rádio nos Estados Unidos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi fazer rádio em outro país. Quem já trabalhou com rádio sabe, né? A experiência de fazer rádio ela é incrível porque ela permite um contato com o ouvinte que, de repente, a televisão talvez não propicie com o telespectador ou mesmo o jornalismo impresso não propicie com relação ao leitor. Eu acredito que rádio ele é uma daqueles traços culturais que, independente da cultura onde você estiver, a abordagem é a mesma, ou seja, ele aproxima as pessoas. Então, o mais bacana de ter feito rádio nos Estados Unidos é ter visto como o nosso país parece com os Estados Unidos. As carências são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, o modo como as pessoas entram em contato com você, que é o radialista que está lá, o jornalista, pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo orientação, é o mesmo. Então, no fim das contas, eu descobri mais ainda o caráter humano do jornalismo fazendo rádio lá. As pessoas confundem muito a Fundação Grupo Boticário com a empresa O Boticário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença das duas empresas, se tem alguma diferença e qual é essa diferença? Isso, essa diferença aí é antiga. As pessoas confundem bastante realmente, Jéssica. O Grupo Boticário ele é a empresa de perfumaria e cosméticos, né, a maior rede de perfumaria e cosméticos do planeta, que em 1990 optou por criar uma ONG, que é a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Então, o Grupo Boticário criou essa ONG, mantém por meio de uma política de investimento social privado, né? Ou seja, todos os anos o Grupo Boticário destina 1% de seu faturamento líquido para ações de investimento social privado. A maior parte desse valor vai para a Fundação Grupo Boticário. Embora o nosso principal mantenedor seja o Grupo Boticário, a atuação da Fundação Grupo Boticário é completamente autônoma e o cliente da Fundação Grupo Boticário, por assim dizer, é a sociedade, né? Todos nós nos beneficiamos de um meio ambiente equilibrado, né? Eu, você, seu pai, namorado, família, todo mundo. Então a gente trabalha de modo bastante autônomo. Correto. E como que é exposto a sustentabilidade dentro desse programa? A sustentabilidade ela permeia tanto todas as ações do Grupo Boticário quanto as ações da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. Se a gente pensar um pouquinho em tudo que está acontecendo no país hoje, né, em crise hídrica, em dificuldades de agricultura, em mudanças climáticas, o Rio Grande do Sul agora passando por um monte de chuva, enquanto o Nordeste do país continua com aquela seca crônica. Cada vez mais é importante que as pessoas, as políticas públicas e as instituições tenham em mente uma noção de sustentabilidade. E isso vai desde o micro. O que seria o micro de sustentabilidade? Será que eu tenho um estilo sustentável de vida? O estilo que eu tenho de vida hoje, né, os horários que eu tenho, as escolhas que eu faço, os lugares onde eu vou, isso é algo que eu consigo sustentar no longo prazo? E isso contribui de algum modo para que as pessoas que ainda vão vir para esse planeta consigam ter as mesmas oportunidades que eu tive? Partindo desse micro, a gente chega num macro, ou seja, a gente vê como a importância disso na sociedade é gigantesca, porque afeta a vida de todo mundo, né? E as empresas já estão se adaptando à sustentabilidade? Eu gostaria que elas estivessem bem mais adiantadas. Assim. Quando a gente fala do Brasil, a gente está falando do país que tem a maior biodiversidade do planeta, né? Inclusive, por exemplo, se a gente pegar 1 km² de qualquer área da Amazônia, a gente tem uma biodiversidade maior do que em todo o continente europeu. Então veja a importância desse dado. Mas, na medida do possível, eu acho que as empresas podem fazer mais coisas ainda. Eu acho sim que a gente tem avanços, muitas empresas acordando para isso, mas já estão se adaptando. Com certeza, mas a gente precisa correr muito mais ainda. Rony, como que funciona o seu departamento lá na empresa? E eu queria que você explicasse também a diferença entre o jornalismo em organização empresarial e o jornalismo dentro de uma redação, porque você já passou pelo jornalismo impresso, correto? Sim, passei pelo jornalismo impresso, passei por rádio também. Na realidade, a grande diferença do jornalismo de veículo para o jornalismo empresarial, organizacional, é o público. Então, em jornalismo de veículo, a gente faz comunicação de massa.
via de regra você não conhece muito bem com quem você está falando. A gente pode fazer uma pesquisa para traçar o leitor médio, para traçar o ouvinte médio, mas ainda assim é uma comunicação de massa. Ao passo que no jornalismo empresarial, feito dentro de organizações, para organizações, a gente tem uma proximidade maior, uma abertura maior, porque a gente conhece o nosso público. Trata-se de um público limitado. Ainda que sejam os clientes de uma empresa, eu consigo mapear quem são. Então eu consigo adaptar melhor a linguagem, o que a gente chama de comunicação dirigida. Isso implica em toda uma lógica de estratégia diferente, de inclusão de novas ferramentas que são permitidas, uma liberdade um pouco maior na hora de tratar temas, né? A gente no jornalismo empresarial consegue ser mais parcial, o que não é pensável no jornalismo. Você tem até mais uma liberdade um pouco a mais com... A liberdade é bem maior. E o Departamento de Comunicação e Relacionamento lá da Fundação Grupo Boticário, de Proteção à Natureza, ele tem uma diferença com relação a vários departamentos de comunicação de instituições e empresas no Brasil, que é o quê? Geralmente, um departamento ou área de comunicação ela é considerada simplesmente uma área meio. Ou seja, uma área que vai viabilizar processos institucionais. Garantir que uma instituição, independente de qual seja, consiga fazer a sua missão. O da Fundação Grupo Boticário tem esse papel também, mas também tem o papel de área fim. Então a gente está no core business da instituição. A gente é área meio, mas a gente também faz parte do que a Fundação entrega, que é a conservação da natureza e mobilização da sociedade. Então a gente trabalha com ações de mobilização, a gente trabalha com materiais de informação disponibilizando para as pessoas, e tudo isso contempla o escopo que entrega a missão da Fundação. E como que é o processo de aproximar a temática ambientalismo na vida das pessoas? Porque é uma grande dificuldade, né, de você apresentar o meio ambiente para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas desconhecem ou também não querem saber. Como que é essa aproximação de vocês apresentarem esse produto para as pessoas? Esse é um dos nossos maiores desafios, Jéssica. Eu sempre brinco nos lugares onde eu dou palestra ou para quem eu converso, eu peço para as pessoas olharem ao redor e me darem um exemplo de algo que elas estejam vendo que não tenha vindo da natureza. E é difícil elas acharem algo, né? É impossível. Porque absolutamente tudo que a gente usa, veste, come, usa como remédio, tudo vem da natureza. Então a gente já tem uma conexão intrínseca com o natural, né? E sem os ecossistemas equilibrados a gente não consegue viver, né? A natureza fornece serviços ambientais que mantêm a gente vivo. Diariamente sem a gente ver, que são a purificação do ar, fornecimento de água potável, a regulação do microclima, ser uma barreira natural contra eventos climáticos extremos, mas as pessoas não sabem disso. Então a gente tem que fazer um papel de catequizar mesmo. E catequizar desde a Dona Maria, que é uma pessoa humilde, que vive ali numa casinha em Santo Expedito, até um jornalista que trabalha na Folha de São Paulo e é um editor-chefe do caderno de meio ambiente, pasme. Então vocês trabalham com todos os públicos para conscientizar mesmo as pessoas. A gente trabalha com todos os públicos, porque como eu disse antes, todo mundo se beneficia do meio ambiente equilibrado, e as dificuldades, embora elas variem de dimensão, elas basicamente são as mesmas. As pessoas não têm aqui no Brasil uma apropriação do tema meio ambiente e nem do que ele é importante e como ele é importante nas nossas vidas. Isso dificulta bastante o trabalho, principalmente porque a gente precisa encontrar um grande meio termo, que é falar com a Dona Maria e falar com o editor-chefe lá da Folha ou de algum veículo de peso, por exemplo. E como que as pessoas podem praticar a sustentabilidade dentro de casa? Bom, eu acho que a melhor maneira de praticar a sustentabilidade na vida pessoal é ser sincero. Você tem que ser sincero consigo mesmo, e sincero com os seus hábitos de vida, e sincero com o que você pode contribuir. A gente vê bastante modismo, né? Especialmente nas cidades maiores, por exemplo, uma grande onda que tem agora é a onda de andar de bicicleta. As grandes capitais já estão se adaptando a isso. Já estão se adaptando a isso. Agora, não adianta uma pessoa num dia optar por usar a bicicleta, comprar uma bicicleta, daí você vai lá e você compra a bicicleta mais cara, né? Ah, não, mas aí eu estou andando de bicicleta todo dia, né? Ou até com relação a empresas, né? Uma empresa desmata uma área X. E aí ela é autuada, então ela tem que assinar um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para repor uma área. Então ela vai lá e planta eucalipto. Ora, eucalipto não funciona, né? Por exemplo, o eucalipto ele só vai sugar a água do solo e mais nada. Não vai resolver o problema. A fauna que morava ali não vai voltar, os cursos d'água não vão voltar. Então, assim, eu acho que ser sincero. E para as pessoas, isso vale tanto para pessoas quanto para empresas, né? Porque empresas são formadas por pessoas. Por pessoas. Agora, no dia a dia, além de sinceridade, eu acredito que informação.
Conhecimento liberta as pessoas. Então, você buscar se informar, valorizar o tema. Comece a pensar criticamente sobre as coisas que você consome, sobre o seu prato de comida. É impossível ter um estilo de vida que não tem impacto, mas a gente pode ter um estilo de vida com impacto reduzido. Falando em informação, que você disse que a principal falha também às vezes é informação. Como que a Fundação Boticário passa essa informação sobre a proteção à natureza para as pessoas? Como que é divulgado esse trabalho? A gente divulga em várias frentes de comunicação interna e uma das minhas prediletas é uma ação que a gente tem de educação ambiental. Eu, particularmente, e a Fundação Grupo Boticário também, acreditamos que se existe um caminho para a gente conseguir mudar as coisas é por meio da educação. Porque quando a gente fala de educação, a gente está falando em formar os cidadãos que vão ser aqueles que vão fazer as escolhas no futuro, ter as políticas públicas no futuro e cuidar disso que a gente está deixando ou não no futuro. A gente trabalha muito com assessoria de imprensa, por um lado para tentar sensibilizar os jornalistas para que eles entendam a importância de pautas relacionadas ao meio ambiente. E também para chegar vamos dizer assim, no leitor final, no ouvinte final, no telespectador final, que na sua casa vai ter acesso a pautas relacionadas ao meio ambiente. Não tem como fugir hoje, a gente trabalha muito com redes sociais, então com o público geral a gente trabalha muito com redes sociais. Então, desde Facebook, Instagram, a gente só não tem mais Orkut porque acabou. A gente tenta estar presente em várias redes e com ações de mobilização. A gente faz ações em cidades. A gente também tem uma exposição interativa rodando o país, aí, passando por esse ano e até janeiro do ano que vem, passou por 10 capitais. 2,5 milhões de pessoas já viram. E é uma exposição toda voltada para que as pessoas, é toda gratuita, mas o objetivo é que as pessoas entrem ali e se reconectem com a natureza. Rony, se você pudesse mudar uma situação atual do país, qual situação você mudaria? O pessimismo. Eu acho que os brasileiros não têm motivo para agir com esse pessimismo todo. O nosso país é uma das 10 maiores economias do planeta. Nós somos o país que detém a maior quantidade de água potável no mundo. Temos a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior floresta tropical úmida do planeta, a maior zona úmida do planeta, que é o Pantanal. A gente tem muita riqueza, a diversidade do nosso povo faz a gente ser mais forte. Então é assim, chorar menos e fazer mais. Porque uma coisa que a minha avó costumava dizer o seguinte: enquanto tem gente chorando a crise, tem gente que está ganhando dinheiro vendendo lenço. Com certeza. Então é uma questão de abordagem. O brasileiro precisa, e isso passa por estudante de jornalismo, jornalista, estudante das outras graduações, os profissionais formados, nossos pais, todo mundo, ter uma atitude positiva diante do momento que a gente está passando. Rony, e para você, café com o quê? Para mim, café com viagem, sempre, e com livros. Rony, gostaria de te agradecer pela presença. Muito obrigado mais uma vez por ter participado do nosso Café com o Quê. E até a próxima, pessoal.